A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, que o Senhor possa abençoar grandemente a tua vida, a tua família. E eu gostaria de deixar uma mensagem ao teu coração da parte de Deus. É uma mensagem que qual Deus tem colocado no meu coração, tem aberto meus olhos para que eu possa a cada dia aprender com a palavra de Deus, aprender pela misericórdia de Deus, porque as Escrituras Sagradas, ela é um livro espiritual. É a mensagem de Deus para a humanidade através do seu Espírito Santo. Como o Senhor Jesus Cristo diz: irei para o Pai, mas enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, e ele vos ensinará sobre todas as coisas. Irmãos, e o momento que nós estamos vivendo, qual muitos também já viveram em épocas passadas, momentos difíceis, momentos de dificuldades, né? Desde quando existiu o mundo, há uma grande luta, há uma grande batalha, qual o ser humano, com os olhos naturais, não enxerga. Porque há um ser maligno, Satanás, conhecido como Satanás, ou o grande dragão, a antiga serpente, ou o diabo. São vários títulos, Abaddon, Apolion, muitas coisas. São deuses, demônios, qual são titulados, né, por nomes aí em várias culturas, em várias gerações, em vários. Então não deixa de ser os mesmos anjos caídos, o mesmo Satanás, é o mesmo, né? Muda o nome, muda o jeito das pessoas falarem, em algumas linguagens, em algumas culturas, mas é o mesmo espírito. E eu gostaria de trazer essa mensagem ao teu coração como um alerta, como sabe, uma palavra de Deus para o teu coração, para você ser alertado por Deus, para que você possa ver como esse espírito maligno ele age e como ele está agindo sobre a raça humana, sobre essa terra. Mostra um pouco do como ele já agiu em muitas gerações, em muitas épocas, mas também mostra o que ele está fazendo na nossa geração, né? Então a gente precisa ser alertado. E quem pode nos alertar desse mal, desse perigo? É o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E através da sua palavra, ele nos alerta, porque ele não deixa nós enganados. Muitas vezes a humanidade é enganada, porque a própria Escritura diz que o príncipe deste mundo, o próprio diabo, ele procura cegar o entendimento das pessoas para que elas não creiam que existe uma verdade, que existe um mundo espiritual, que existe um mal que veio para matar, roubar e destruir, como ele também não quer que nós acreditamos que há um Deus que salva, que protege, que guarda, que quer dar uma vida saudável, ainda que estejamos nessa terra, uma vida digna, uma vida com amor, com respeito ao nosso próximo. Mas existe um mal que luta contra essas coisas boas. E como que ele luta? Ele luta na mente humana, nas práticas do ser humano. Então ele usa seres humanos maus para fazer o mal. Ele usa uma pessoa que tem um coração endurecido, uma pessoa que tem um coração que não acredita em Deus. Para quê? Para poder propagar o mal, propagar o engano, propagar a inveja, a mentira, tudo que é ruim. Ele usa pessoas. Irmãos, e hoje a gente vamos aprender que Satanás ele não está para brincadeira e ele veio para destruir a raça humana mesmo, não é brincadeira. Quando Jesus fala em João 10:10 que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, é real. Satanás ele não brinca de ser diabo, ele não brinca em trabalho, ele luta o tempo todo para destruir a raça humana. É o tempo todo. Você vê pessoas morrendo, família sendo destruída, de várias as formas, de várias maldades, de várias situações que a gente está vendo com nossos próprios olhos. Nós estamos contemplando o que as escrituras há mais de 1600 anos foram escritas, o Novo Testamento, e o que a Bíblia diz há mais de milhares de anos antes de Cristo vir. Já a Bíblia já nos alerta que existe um mal, que existe um Satanás,
que é um espírito, um filho da desobediência, que caiu, foi expulso do céu. Eu quero que você aprenda com essa mensagem, amém? Peço que você abra em Apocalipse capítulo 12, versículo... Apocalipse capítulo de número 12, para a honra e glória do Senhor Jesus. Versículo de número 7, diz assim, Apocalipse capítulo 12, versículo de número 7. Vamos aprender o que o Senhor nos alerta, nos ensina. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegado a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Olha só o versículo 12. Por isso, alegrai-vos os céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Até aqui, meus irmãos. Vamos aprender o que o Senhor quer nos ensinar através dessa palavra, para que eu e você venha entender o que o Espírito Santo de Deus está nos mostrando e está abrindo o nosso entendimento, para que a gente venha ver a realidade que as Escrituras de Deus nos ensinam. Aqui a palavra diz que quando Satanás, em Ezequiel 28, 13 em diante, a Bíblia diz que Satanás ele era um querubim ungido, um anjo de Deus, um anjo perfeito, um anjo bonito, um anjo que era belo, tinha uma perfeição tremenda. Foi colocado no Éden, um anjo protetor, um anjo que cuidava das coisas de Deus. Só que a Bíblia diz que ele entrou um orgulho, entrou pecado no coração dele. E a Bíblia diz que ele corrompeu a terça parte dos anjos. Em diversos versículos vem trazendo. Isaías, capítulo, se eu não me engano, capítulo 14, versículo 12, diz: porque caíste, ó Lúcifer, estrela da manhã, filho da alva? Porque elevou o teu coração, dizendo que levantaria o teu trono acima das estrelas do céu, de Deus, e queria ser semelhante ao Altíssimo, mas o mais alto que tu subiu foi às profundezas do inferno. Então, irmãos, o que é que nós entendemos? Que Satanás ele era um anjo perfeito, era um anjo, um querubim ungido por Deus, separado, poderoso. E ele se corrompeu, e ele corrompeu a terça parte dos anjos. Irmão, o que que mostra com isso? Quando Satanás entrou o pecado no coração dele, ele trouxe uma devastação no céu. Ele começou a corromper a terça parte dos anjos. Ele causou divisões, ele causou brigas, confusões, mesmo no céu, um lugar perfeito, um lugar santo, no Monte Santo de Deus. E o que é que a Bíblia nos ensina? Que Satanás ele precisou ser expulso do céu, para que haja paz. Então, irmão, o que é que eu entendo? Que onde Satanás ele está, ele vai causar destruição, ele vai causar divisão, ele vai causar morte, assassinato, doenças, guerras, tudo que é ruim, Satanás ele está por trás. Só que a humanidade não percebe. A humanidade ela olha para o ser humano, ela olha para os políticos, ela olha para o vizinho, ela olha para outro, porque a Bíblia diz lá em Efésios 6, versículo 10 em diante,
do 11:12, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra o ser humano, que a luta do ser humano não é contra seres humanos, mas sim contra principados e potestades, contra Satanás, contra demônios, como a Bíblia diz, que a nossa batalha não é contra o ser humano. Não adianta eu e você começar a julgar o ser humano, começar a apontar o ser humano, porque atrás do ser humano há um poder maligno, um poder satânico que está usando o ser humano, infelizmente, com o coração duro, por não conhecer Jesus, por não conhecer Deus, estão cegos espirituais, não conseguem enxergar a maldade que Satanás está usando o ser humano para causar o mal para a humanidade. E é isso que nós precisamos compreender, porque no céu foi a mesma coisa, mas a Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo, o seu arcanjo Miguel, e houve uma grande batalha no céu e foi expulso. A Bíblia diz que Satanás também batalhou, lutou com os seus anjos contra o exército de Deus, para que eles queriam dominar o céu. Só que isso mostra que Satanás não tem vez para ele, irmão. Contra Deus não tem vez para Satanás. Não adianta ele vir contra Deus, contra os anjos de Deus, porque não tem vez. Contra Jesus Cristo, porque não tem vez. Por isso que eu e você temos que se apegar a Jesus, se unir com Jesus, se achegar, como lá em Tiago diz, 4. Se achegai até Deus, versículo, se eu não me engano, do 7, 8, 9 em diante. Se achegai até Deus e Deus se achegará até vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, é muito sério. A única forma de eu e você vencer Satanás é se achegando até Deus, é se aproximando de Deus, abrindo o coração para Deus e ser dependente de Deus, porque senão eu e você não vai conseguir vencer o diabo. Porque quem vence Satanás é Deus, quem vence Satanás é Jesus Cristo. E isso nós temos que entender, que sem Jesus na nossa vida, sem Deus na nossa vida, jamais venceremos o pecado, jamais venceremos as artimanhas do diabo contra a minha vida e contra a tua vida. E olha o que ele tem feito com uma raça humana. Porque a Bíblia aqui diz que ele foi precipitado na terra, ele foi lançado nessa terra, ele desceu até essa terra